Marítimo na TSF, boa tarde. O Marítimo joga na segunda-feira frente ao Desportivo de Chaves. O jogo conta para a segunda jornada da Liga Principal. A partida tem início às 15h30 no Caldeirão. O Departamento de Comunicação do Marítimo ouviu 3 dos 10 sócios mais antigos do maior das ilhas, que lembraram tempos de glórias do Clube Sport Marítimo. José Luís Momelino, sócio número 1, lembrou o seu tempo de jogador e das 3 torres do Almirante Reis, que ele próprio fazia parte. José Momelino, sócio número 1 do Clube Sport Marítimo, é sócio desde o dia 22 de agosto de 1949. Certo. São muitas décadas a vibrar pelo Marítimo. É verdade. Eu ainda recentemente fiz referência a uma predominiação que no primeiro boletim do Marítimo, número 1, vinha a minha fotografia em 1949 dizendo: provavelmente temos aqui um futuro jogador. Penso que o Sr. Adelino adivinhou, concretizou-se nos anos 60. Foi atleta do Marítimo. Portanto, comecei nos principiantes, nos júniores, cheguei aos séniores e passei grandes momentos. Foi atleta do Marítimo, de acordo com a nossa base de dados, entre os anos de 1964 e 1969, e realizou 164 jogos. Sim, é muito pouco. São muito poucos jogos, embora as épocas no passado não tinham 70 nem 80 jogos por época, tinham 4 equipas a disputar o regional, portanto eram muito poucos jogos. De qualquer maneira, comparando com os meus companheiros Ângelo, Noémio, que têm 400, 300 jogos, é uma pequena importância em relação a esses heróis do nosso clube. Mas de qualquer maneira, registro isso com enorme agrado. Foi colega de... Eu inaugurei com a minha equipa de júniores o Campo de Santo António, quando foi o primeiro jogo que fizemos com os salesianos, equipa onde jogava o Calixto, o Eduardinho, sei lá, tantos amigos que depois se tornaram jogadores na primeira equipa. Desde os anos 60 que tínhamos o culto do Marítimo, que é uma coisa única e que... O culto do Marítimo é uma expressão muito bonita. É fundamental fomentar esse culto. Eu acho que sim, porque o culto pressupõe, quando se perde, continuar a apoiar. Quase religioso. Portanto, acho que o culto ultrapassa a clubite. Portanto, nós sentimos-nos realizados com a grandeza que o Marítimo tem hoje, com o que o Presidente Carlos Pereira conseguiu concretizar neste estádio, e eu que joguei aqui no antigo estádio dos Barreiros, hoje fico perfeitamente espantado com a grandeza deste recinto, não é? E revejo-me nessa obra que o Marítimo, ao longo destes anos todos, tem conseguido, desde a sua fundação, não é? Para si não é novidade estar aqui no relevado do Caldeirão? Mas passei a minha carreira toda aqui a jogar, porque os júniores também jogavam aqui na altura. Corrija-me se estiver enganado, mas é uma das 3 torres. Sim, na altura tínhamos uma defesa. Eu, aliás, tenho ali no camarote que chamam Velhas Glórias, tenho lá a minha camisa número 4, campeão da Madeira, com 12 golos marcados e 0 golos sofridos. Quando sofríamos um golo, era uma tristeza, portanto, era uma defesa bastante competente. Essa sua geração deu ao Marítimo nomes eternos? Sim, o Marítimo subiu de divisão com uma série de jogadores da sua formação. Preciso não esquecer isso. A grande maioria eram jogadores da sua formação. Estamos a falar do Noémio, do Calixto, do Noémio, do Tininho, do Chico. O Chico, dezenas deles, não é? O próprio Nelson, que eu considero um dos melhores jogadores portugueses, fez a sua escola nos júniores e nos principiantes do Marítimo, antes de ir para o Benfica e para o Sporting, onde fui campeão nacional, e veio cá ajudar o Marítimo na subida divisão. É um jogador da formação do Marítimo, portanto,
O Marítimo sempre teve uma formação muito forte, mesmo no Almirante Reis, mas era uma formação que depois se incrementou com a construção do Campo de Santo António, e onde as escolas podiam desenvolver a sua atividade. O famigerado Mestre Mário, que tinha sido uma das glórias daquelas equipas do Marítimo dos tempos áureos do Almirante Reis. E, portanto, houve sempre uma certa continuidade entre as gerações anteriores e as futuras. Esta é uma pergunta inevitável. Qual é a recordação que mais o comove? Desde que se lembra como adepto do Marítimo e sócio? Como jogador e como adepto, é difícil me esquecer uma equipa amadora como a do Marítimo, que em 1966-67 consegue ir aos Açores eliminar o Lusitânia e ir a Leixões e eliminar o Leixões, que na altura tinha ficado em terceiro ou quarto lugar do campeonato com os bebés de Leixões. E o Marítimo foi e conseguiu eliminar da Taça de Portugal. Para mim é um feito, e depois a recepção de que fomos alvo no Almirante Reis, parte dos adeptos, eu nunca mais vou me esquecer desse dia. Portanto, se me pergunta um momento, a vitória sobre o Leixões no Estado do Mar, de vez em quando à noite ainda me lembro disso. Até porque foi protagonista dessa vitória. Claro, foi uma das tais torres que aguentaram aquela equipa que era uma equipa com bons jogadores. Surpreendeu esta iniciativa do Marítimo aqui hoje? Fiquei completamente estupefacto, não esperava nada, não fui avisado, e bem. Faz parte do culto do Marítimo. Faz parte, foi uma surpresa e fiquei muito sensibilizado, quer o professor de Seabra, quer os jogadores que têm uma vida intensa, têm mais que fazer, se terem disponibilizado para nos verem cumprimentar aqui. Acho que foi um gesto que calou muito forte e que eu registrei com grande simpatia. Segunda-feira estaremos todos juntos aqui. Estarei aqui para apoiar a equipa incondicionalmente. José Morna falou de grandes feitos do Marítimo e a rejeição do Clube Único. José Morna, sócio número 5 do Clube Sport Marítimo, sim. É sócio desde 19 de novembro de 1951, são mais de 70 anos, 7 décadas também, mais de 7 décadas a vibrar com o Marítimo, a celebrar e também a sofrer, não é? Sim, mas mais a celebrar que a sofrer, tem valido a pena. Que memórias, quais são as suas primeiras memórias enquanto adepto verde-rubro? Criança, talvez? Sim, vim para aqui, meu pai que me levou para o Marítimo com 3 anos, continuei e pronto, e cheguei até hoje com muita alegria, com muito orgulho e satisfação por ser sócio do glorioso Marítimo. 51, tornou-se sócio, eu creio que a digressão à África aconteceu em 1950, não se recorda dessa festa popular? Nada, com 12 anos, nada. Exato. Mas recorda-se da subida à primeira divisão em 77? Sim, foi a maior alegria que tive aqui neste estado, foi essa. Estava presente? Sim, sempre. E onde é que estava presente, lembra-se? Aqui na lateral. E depois invadiu o campo a cada gol também? Sim. Penso que foram 4-0. 4-0 contra o Olhanense. 3-0 aos 20 minutos, já estava 3-0. 4-0 com o Olhanense. A maior festa de sempre na Ilha da Madeira, não? Sempre. E a segunda foi quando ficou o atual presidente, quando não permiti que o Marítimo fizesse a antiga União Nacional. Queriam fazer a União Nacional no futebol. Foi a segunda maior alegria no Marítimo. Também esteve presente nesse dia aqui no Caldeirão contra o Gil Vicente? Sim. A festa também foi uma grande festa. E as qualificações europeias? A primeira qualificação europeia, por exemplo, aquele Marítimo Boa Vista? Veio este 4-1. 3-2. Fui aqui também nos Barreiros. Quais as suas expectativas para esta nova temporada? Espero que não seja a continuação das épocas anteriores das últimas 3 épocas, porque as últimas 3 épocas foi sofrimento. O Marítimo estava sempre a jogar na corda bamba, e andar na corda bamba às vezes a corda parte, pode haver problemas. Não queria ver o Marítimo descer. Não é ser pessimista, é realista, porque... Vamos para a 38ª época consecutiva na elite do futebol português. O Marítimo nasceu para superar dificuldades, portanto,
todos nós temos a esperança de que esta época será auspiciosa e que os jogos aqui no Caldeirão, e não só, nos darão motivos para sorrir. Já na segunda-feira estará aqui no Caldeirão? Sim. Eu espero que sim. Que seja uma época melhor que as anteriores, porque no fim... O Caldeirão ganha jogos, não é? Muitas vezes é o Caldeirão quem faz com que os jogadores deem um bocadinho mais, emocionam-se com a vibração. Mas tem de ser um Caldeirão como antigamente. E os jogadores, por vezes, também esquecem-se também de puxar pela equipe. Mas essa mística também se transmite. Tem-se transmite, sim, 100%, sem dúvida alguma. No seu caso familiar, esses genes maritimistas foram transmitidos? Desculpe. Os genes maritimistas? Sim, venho sempre com as minhas filhas e com a minha neta. Tudo do marítimo? Sim. Tem de ser? Tem de ser. Como é que definiria o marítimo? Como define o marítimo? Em que sentido? Enquanto bandeira da Madeira. O marítimo é o melhor da Madeira. O maior das ilhas? O maior das, sim, sempre foi. E o marítimo foi sempre também pioneiro e contribuiu para a afirmação do Portugal insular. Se nós hoje temos Marítimo e Santa Clara na primeira Liga Portuguesa, muito se deve ao trabalho que gerações de maritimistas realizaram para que lá, no continente, nos aceitassem como iguais. Sem dúvida alguma. O Marítimo chegou aqui a pagar do seu bolso, do bolso dos seus sócios, para poder entrar na primeira divisão. Foi isso, para entrar nos campeonatos nacionais. Uma odisseia, foi sempre uma odisseia. Não tenho dúvida. Esta surpresa com a chegada do Mr. Seabra, do Edgar Costa e do Zanadino, os dois capitães, não estava à espera? Não estava à espera. É a primeira vez? É a primeira vez, sim. Já tinha estado aqui, para além da invasão de campo pacífica em 77, já tinha estado aqui embaixo? Não. É a primeira vez que venho cá abaixo. E o que é que sentiu? É giro, foi bom, foi uma sensação diferente. Emocionante? Sei mais ou menos. Já João Carlos Abreu lembrou que o Marítimo lutou por um Portugal insular. João Carlos Abreu, sócio número 9 do Clube Sport Marítimo, no próximo dia 3 de novembro de 2022, há de comemorar 70 anos de associado do maior das ilhas. São muitas décadas a apoiar o Marítimo. Muitas. Naturalmente com o Marítimo, desde que nós éramos crianças, plantavam-nos no coração o Marítimo. E festejávamos com entusiasmo e o amor as vitórias do Marítimo. Realmente era uma coisa extraordinária. Eu vivi e nasci praticamente no Almirante Reis e penso que toda a gente daquela zona era do Marítimo. Inclusivamente na minha casa, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, éramos todos do Marítimo. E quando era necessário fazer alguma coisa para o Marítimo, nós íamos imediatamente. Quando foi a altura da natação, nós fomos, eu e a minha irmã e o meu irmão, éramos necessários, fomos para a natação. Não era que fôssemos grandes nadadores, mas marcávamos pontos. O importante era marcar pontos e o importante era que o Marítimo ganhasse. E realmente, quem conhece bem o Marítimo, a história do Marítimo, tem que se apaixonar um pouco pela diversidade de todas aquelas sectores que ela tinha, que o Marítimo tem. Havia o waterpolo, havia o voleibol, havia a natação, enfim. Nós vivíamos cada uma dessas áreas com entusiasmo imenso, eu diria mesmo com amor, porque o Marítimo constituía para nós qualquer coisa de importante, fazia parte das nossas vidas. O João Carlos, para além de um devoto do Marítimo, também foi atleta do Marítimo. Fui atleta, fui nadador do Marítimo. Na altura em que havia o Saca Nacional e o Vasco no Marítimo, e o Bélio no Marítimo, que era um grande nadador, éramos uma série de pessoas que realmente ganhávamos quase sempre. E evidentemente que tínhamos muitos nadadores e tínhamos sobretudo uma grande força, um grande entusiasmo e uma grande juventude que era importante. E o Marítimo, como constituía realmente um património das nossas vidas, naturalmente que isso ajudava muito. Recordo quando o Marítimo voltou da África, que na Rua de Santa Maria foi uma loucura autêntica. A minha mãe, inclusivamente, tinha emprestado chapéus para algumas mulheres da Zona Velha que nunca tinham posto um chapéu na cabeça. E depois, quando passou aquela multidão toda, que nós vimos os chapéus da minha mãe, a minha mãe sorria realmente de alegria porque tinha emprestado os chapéus vermelhos, cinzentos, todas as cores.
esse regresso da digressão à África foi talvez das maiores festas populares de que há memória. Muito, muito. E talvez só terá rival com o 15 de maio de 1977, quando o Marítimo pela primeira vez ascendeu à elite do futebol português. Memórias guarda desse dia? Bem, era uma coisa extraordinária da loucura. Não há explicação realmente, na medida em que cada um de nós viviam os acontecimentos com uma grande força, com uma grande alegria. E passávamos quase o entusiasmo uns aos outros. Era contagiante. Sabíamos os nomes dos jogadores, admirávamos os jogadores. Tinha o Sr. Alexandre, o Sr. Aduino, que eram dois mentores do Marítimo fantásticos. E nós vivíamos dentro daquilo todos os dias. Íamos para o Campo de Almirante Reis jogar à bola todos os dias. Íamos para lá ouvir os gritos do Sr. Alexandre. Gritos que eram de entusiasmo e de amor, realmente. Foi uma época muito boa. O João Carlos Abreu é das figuras, das personalidades mais emblemáticas da história da Madeira. Ele foi um político até há bem pouco tempo, foi secretário regional do Turismo e da Cultura durante algumas décadas. Enquanto político, também senti que o Marítimo foi sempre um protagonista político. O Marítimo foi fundamental para a afirmação da Madeira enquanto parte do território português. Está claro, isso não há dúvida. Aliás, no governo, os governos em que eu estive, só havia o Dr. Brazão de Cascara da União, o resto era tudo do Marítimo. Aí havia o Cunha Silva, que era de Nacional, mas a maioria era do Marítimo, de maneira que o Marítimo vencia sempre dentro daquelas reuniões. E não há dúvida que o Marítimo é importante, é uma forma de promoção da Madeira. Evidentemente que cada vez que o Marítimo vai lá fora, ouve-se o nome do Marítimo, ouve-se o nome da Madeira. Ele está automaticamente associado ao nome da Madeira. E acho que teremos que cada vez mais acarinhar os jogadores, mesmo que eles percam alguma vez, não faz mal, porque a alma de Deus necessita do nosso apoio para poderem ser grandes e poderem jogar realmente como eles desejam. Na próxima segunda-feira vamos poder contar consigo como o 12º jogador. Está claro. Segunda-feira cá estarei a gritar. Aliás, eu não vinha mais vezes ao futebol, porque o meu pai quase não queria, porque eu dava pontapés nas pessoas. Vivia tão empaticamente aquilo. Eu sou uma espécie que havia uma senhora Maria Escala, que era a parteira de todos nós na Rua de Santa Maria, que vinha aqui para os Barreiros e que dava com o guarda-chuva na cabeça deles todos, de nervoso e de entusiasmo, e gritava, vai, vamos. E eu era quase idêntico a ele. Eu dizia, mas que Mário, Chine, Raul. E depois o meu pai dizia, mas cala-te, que é um escândalo. E na verdade vivia tão empaticamente aquilo, fazia-me, ainda hoje, vive empaticamente as coisas. Isso é uma questão de sensibilidade, não é? E eu acho que a minha escrita é realmente o testemunho da minha alma sensível. E, portanto, que todas as minhas reações relativamente a um clube que eu gosto, a uma pessoa que eu gosto, leva sempre esta mensagem de força e de... Mesmo hoje, com 87 anos, sou capaz de gritar e dizer que é uma coisa ótima. E estar vivo e ver o Marítimo é uma coisa fantástica. Figuras ilustres do nosso clube a passar aqui no Marítimo na TSF, sempre juntos e Porto e Marítimo, boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.